pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valesca e vou trabalhar com vocês as práticas de educação ambiental. Então, nós vamos retomar a nossa aula, lembrando que Curitiba é uma cidade educadora. Uma cidade educadora é aquela que tem boas práticas para com os seus habitantes e pensa na qualidade de vida de todas as pessoas que fazem parte da cidade, certo? E existem alguns propósitos, alguns objetivos importantes que a gente precisa retomar, tá bom? Vamos lá? Primeiro, acessibilidade. Então, as cidades educadoras tem acessibilidade para todas as pessoas, devem ter acessibilidade para todas as pessoas, que é o direito de ir e vir em todos os espaços. Outra coisa muito importante é a equidade. Nós falamos bastante na aula anterior sobre equidade, que é oferecer às pessoas aquilo que elas realmente necessitam, que é diferente de igualdade. Nós todos somos iguais perante a lei, mas a equidade oferta a necessidade que a pessoa precisa, que pode ser uma necessidade especial ou não. A inclusão também, então as pessoas têm que ser incluídas em todos os locais, em todos os espaços, certo? Independente se é uma pessoa que tem necessidades especiais ou não. Mobilidade. A mobilidade urbana é quando trata de planejamento, do arruamento. Se vocês observarem aqui do meu lado, estou mostrando o mapa de Curitiba com o seu arruamento. Preocupação com o planejamento urbano é muito importante para a cidade educadora, porque é como as pessoas vão de um lugar a outro. Então, pensam em transporte público de qualidade, que as pessoas possam transitar de outras formas, de outros modais, como, por exemplo, a bicicleta. E o assunto final, o objetivo final, que é assunto da nossa aula de hoje, é a sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos pensando no desenvolvimento de ações, pensando não só na nossa geração, na geração de vocês que estão em casa, mas das gerações que virão ainda, das gerações futuras, dos bebezinhos que nem nasceram ainda, certo? Então, o nosso assunto de hoje é as energias sustentáveis. Um conceito importante para a gente saber de energia é o que ela é. Você já pensou na sua casa? O que é energia? Já pensaram nisso? Já ouviram isso? Ou então a mãe já mandou você come brócolis, raspe o prato para te dar bastante energia? A energia é um conceito muito importante, certo? E ele diz o seguinte: energia é a capacidade de realizar um movimento ou uma ação. Tá certo? Então, a energia está envolvida em todos os processos, tanto nos processos vitais do corpo humano, dos animais, das plantas, como fora do planeta. Nós temos energia cósmica fora do nosso planeta, nós temos a energia solar, a energia que vem dos alimentos, certo? Então, o conceito de energia é muito importante para a nossa vida. Agora, da onde vem a energia? Quais são as fontes energéticas do nosso planeta? Então, observem lá, nós temos fontes não renováveis de energia, que é o que a gente mais usa atualmente. E nós temos fontes de energia renováveis. Esses estão sendo estudados para que haja, esses na verdade, os renováveis são aqueles que a gente pode encontrar de novo na natureza, que pode voltar para a natureza. Os não renováveis são aqueles que uma vez usados, eles não voltam mais. Vou citar para vocês alguns: o petróleo, o gás natural, que está junto com o petróleo, existem bolsões de gás natural perto do petróleo, o carvão, mas não é o carvão do pai fazer churrasco em casa. Esse carvão é o carvão mineral, ele é usado em termoelétricas, que são indústrias bem grandes que transformam a energia do carvão em energia térmica e energia elétrica. E a energia nuclear, você já ouviu falar? A energia nuclear, ela vem de elementos químicos que existem no planeta Terra e que liberam radioatividade. Você já se machucou e precisou tirar uma radiografia? Então, para tirar uma radiografia, você usa elementos da energia nuclear, que é o rádio, para fazer aquela imagem do seu osso por dentro do seu corpo. Tá certo?
Agora vamos ver aqui. As fontes de energia renováveis são aquelas que podem voltar à natureza, como eu falei antes. Então nós temos a biomassa. Biomassa está parecendo uma arvorezinha. O que será que é biomassa? A biomassa vem dos restos de animais, plantas, excrementos dos animais, pode ser qualquer animal, e ele é transformado em energia elétrica ou biocombustível também pode ser transformado, ou em biogás, tá? Hidroeletricidade ou as usinas hidrelétricas, essas sim são muito utilizadas e elas usam a força da água para movimentar as turbinas e fazer com que esse movimento transforme a energia da água em energia elétrica. Essa é a mais usada no planeta. Nós temos uma energia chamada eólica. Essa energia eólica, ela vem desse equipamento que parece um catavento, mas ele é muito grande, tá? E o vento bate ali, movimenta essas pás, que vocês estão vendo que parece um catavento, e faz com que movimente uma turbina, e essa turbina também transforma energia do vento em energia elétrica, tá bom? E aqui nós temos mais um exemplo que é a energia geotérmica. Essa eu acho que vocês nunca ouviram falar. Energia geotérmica é o calor que vem do centro da Terra. Lugares do nosso planeta onde tenham vulcões, onde tenham saídas desse calor, né, que possam sair para fora, é que é usado. Aqui no Brasil a gente não tem, tá bom? Vamos dar continuidade. Aqui, ó, nós temos, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem das fontes não renováveis. Primeiro, há uma indústria que faz trabalho com urânio, né? É uma usina de urânio. Urânio é o elemento químico que é usado dentro dessas usinas nucleares, certo? Ele é uma rocha, uma pedrinha, e ele emite energia, tá? Então, existem usinas que trabalham com urânio. O petróleo, a gente vai ver um videozinho bem bacana sobre o petróleo. Você sabia que ele é um combustível fóssil? Então, o que é um combustível fóssil? É um combustível que foi formado há milhões de anos atrás de animais e vegetais que morreram. Por isso que a gente chama de fóssil. Só que o petróleo é uma energia que não vai voltar. Ele não retorna, ele não pode se renovar, tá certo? Aí nós temos o gás natural, que fica em espaços muito próximos do petróleo, e nós temos as usinas de carvão, que eu acabei de falar para vocês, que são as termoelétricas. Essas termoelétricas usam a energia do calor e transformam em energia elétrica, certo? Vamos assistir agora um vídeo sobre a transformação do petróleo desde onde ele é retirado, que são em refinarias, né, em locais assim, até o momento que ele chega para o nosso uso. O petróleo dá origem a vários tipos de materiais, as sacolas plásticas, ao combustível do carro, certo? Vamos assistir então. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859.
De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo. Mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Então, vocês viram no vídeo lá de onde vem o petróleo e todas as coisas que nós utilizamos a partir do petróleo? Então, uma questão importante, gente, que nós estamos tratando nessa aula é sobre energia sustentável. E o petróleo, ele vai se esgotar e ele é extremamente poluente, como vocês viram no vídeo. Ele faz emissões de gás carbônico para a atmosfera e, infelizmente, essas emissões contribuem para o aquecimento global, que vocês já devem ter ouvido falar por aí. Certo? Por isso é importante as pesquisas em relação aos as novas formas de produção de energia. A energia elétrica é a que a gente mais utiliza e o combustível dos carros, certo? Agora, o que a gente pode fazer em relação a trazer energia elétrica mais barata e limpa e, da mesma forma, combustíveis alternativos para os carros? Vamos pensar nisso. Tá bom? Observem aqui agora, nós temos aqui outras imagens daqueles recursos, das fontes energéticas renováveis. Então, observem lá. A eólica, como eu já tinha comentado, ali vocês estão vendo um campo eólico, né? É colocado esses equipamentos eólicos numa distância bem grande um do outro, e eles fazem a captação dos ventos. Aqui no Paraná existem campos eólicos na região de Palmas, e lá eles já têm energia elétrica a partir da energia eólica, certo? A fonte hídrica, que são as hidrelétricas, é o que eu falei nos slides anteriores, que eu já comentei com vocês hoje. As hidrelétricas são aquelas construções que a água passa por dentro das turbinas e essas turbinas transformam a energia da água em energia elétrica. A biomassa, comentamos já, mas é bom a gente pensar bem nessa biomassa porque é um conceito importante, porque a biomassa dá origem a biocombustível e a biofertilizantes, que são menos poluentes e
levam a emissões de gases mais baixas para a atmosfera. Como que é essa biomassa? Eles utilizam, eles retiram então os excrementos dos animais ou então o resto de plantas, aquilo que eles não vão usar. No caso que vocês estão vendo ali é bagaço de cana, tá? Que é bastante utilizado para fazer biocombustível, e eles põem essa biomassa para ser decomposta, sabe? Então ela vai se decompondo, e à medida que ela se decompõe, ela se transforma, né? E essa transformação faz a produção desses, que eu falei, o biocombustível e o biofertilizante, tá certo? Uma outra forma é a queima da biomassa, né? Então eles põem num lugar para ela queimar, e a energia de calor dessa queima faz a transformação do calor em energia elétrica. Tá certo? Mas esse é um pouquinho mais poluente. A geotérmica, comentamos já, que é a energia que vem do centro da Terra, tá certo? A energia que serve para aquecer, então é uma energia de calor. As ondas, sim, aonde tem ondas grandes, o pessoal já está montando usinas, que são usinas a partir das ondas, e essas usinas são inclusive a energia elétrica produzida pelas ondas são mandadas para toda uma região no Nordeste. No Ceará, me parece que já tem tanto energia como fonte de ondas e as marés também, tá? E por último, a energia solar, que é muito importante. Então, falando sobre energia de uma maneira geral e principalmente energia sustentável, existem nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável um item, que é o 7º, que fala só sobre a energia. Tá? E como a Curitiba é uma cidade educadora, é muito importante que a gente saiba que existe um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável que está sendo contemplado com a energia que eles querem que seja limpa e acessível para todas as pessoas. Então, o que as Nações Unidas pensam em relação à energia? Que exista tecnologia disponível para todas as pessoas, que chegue fontes energéticas para elas de maneira limpa e acessível, como diz ali, tá? Que seja mais barato do que eles já pagam hoje, que as comunidades mais pobres tenham acesso à energia elétrica, certo? E também, pensando nisso, eu quero mostrar para vocês um trabalho dos pequenos inventores, e eles pensando no 7º objetivo e pensando nas energias sustentáveis. Esses pequenos inventores é uma organização educativa que propõe para as crianças do mundo inventarem equipamentos que possam ser criados de verdade e transformar energia em energia sustentável, tá? Então esse aqui é um trabalho do Ethan, certo? Observem que ele foi feita uma animação desse trabalho, certo? Ele mandou esse desenho com várias formas de obtenção de energia elétrica e para casa, né, para uma residência, e também para um aparelhinho que está voando ali, ó, e está emitindo uma espécie de aviso. Então, o que o Ethan fez? Ele pegou e desenhou aqui embaixo um local onde a biomassa é transformada em energia elétrica, certo? Então, ele tem um animalzinho aqui, vários animais, que liberam os seus restos, os seus excrementos, restos de plantas. Acontece a transformação em biomassa e essa biomassa gera energia elétrica. Aí o que a energia elétrica faz? Ela movimenta este equipamento que parece uma borboletinha. Então, este equipamento faz vento e mexe. Outra coisa importante, ó, a energia eólica aqui transforma, faz ventar aqui a energia eólica aqui, faz transformação de energia elétrica para mexer essa placa solar. Aqui é uma placa solar, ó, tá? O que essa placa solar faz? Ela pega a luz do sol, movimenta e ajudada com essa energia eólica, faz a transformação da energia em energia elétrica, tanto a energia solar quanto a energia eólica. E faz mais uma coisa, além de mandar energia elétrica para uma casa, ele inventou um equipamento que parece um dronezinho, e esse drone vai até o céu e emite avisos para saber se está tendo aquecimento global, se está aumentando a temperatura, e esse equipamento seria para monitorar o céu, né, a atmosfera, para saber se está existindo muita eliminação de gases poluentes. E
ele colocou tudo isso num único desenho. Várias formas de transformação de energia, várias formas de obtenção de energia elétrica num único desenho. Bacana, né? Agora vamos ver o biodigestor, como ele funciona, porque estávamos falando da biomassa e um equipamento do Ethan era justamente um biodigestor, tá? Como que ele funciona? Observem ali. Os rejeitos da agricultura, que são os restos de folhas, restos de tudo que é cortado, bagaço de cana, esse é colocado nesse biodigestor. O rejeito da pecuária também, aqui nós estamos falando dos excrementos dos animais, tá? Tudo isso é colocado num biodigestor, lá acontecem transformações químicas, forma-se o biogás, que a gente já falou, que pode transformar em energia térmica ou em energia elétrica, e também forma-se o chorume. O chorume é o líquido que sai da decomposição. E esse chorume serve como biofertilizante, certo? Agora eu vou falar sobre uma coisa que acontece em Curitiba, lá no aterro da Cachimba, tá? Então o aterro da Cachimba, antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, ele era usado como aterro sanitário. Então os caminhões de resíduos sólidos passavam nas nossas casas, levavam até a Cachimba e lá eles derrubavam aqueles resíduos sólidos e enterravam. Tá? Esses resíduos sólidos que eu digo são aqueles que não eram separados para reciclagem. Tá? Então eram aqueles que não eram reciclados e iam para o aterro da Cachimba. Ele foi desativado porque ele foi usado muito tempo, já não tinha mais capacidade para receber todos os resíduos de Curitiba. Então ele foi tirado tudo de lá e foi deixado mais moderno, sabe? Vou mostrar para vocês a imagem aérea do aterro da Cachimba. É tudo isso aí que vocês estão vendo. Aí o que foi assinado? A Curitiba e a Copel assinaram um convênio para a colocação de placas solares no aterro da Cachimba, para que fosse produzida energia elétrica e para manutenção da localidade ali, das pessoas que moram no entorno da Cachimba, tá certo? Então, nesse local já está, parece que já foi construída uma parte dessas placas e elas servem para transformar energia solar, né, são placas solares, e energia elétrica para a comunidade da Cachimba, tá certo? Então, aqui eu vou explicar para vocês agora a diferença entre placas solares fotovoltaicas que foram colocadas lá no aterro da Cachimba e também na prefeitura, certo? Na prefeitura também funciona com a energia elétrica do prédio da prefeitura de Curitiba, funciona a partir de placas fotovoltaicas. Olha só como que acontece. A luz solar bate na placa solar fotovoltaica e transforma diretamente, tem um mecanismo ali dentro que transforma a energia solar em energia elétrica. Já a energia solar na placa térmica só absorve o calor do sol, certo? Então só serve para aquecer. Então se eu quero aquecer a água, se eu quero aquecer o ambiente, certo? A gente tem as placas de energia térmica. Os dois tipos de placas são utilizados, mas é mais comum a gente ver placas térmicas e não placas fotovoltaicas, inclusive por causa do valor, né? As placas térmicas são bem mais em conta do que as fotovoltaicas, tá certo? Mas é uma tecnologia muito importante. A prefeitura já usa, né? Então já diminuiu bastante a conta de energia elétrica do prédio da prefeitura e lá na Cachimba que vai ser instalado, tá? Agora a gente vai num joguinho, certo? Eu quero saber se vocês jogam comigo o gostei ou não gostei. Eu vou falar uma frase para vocês e daí, se for verdadeira, a gente vai gostar. Eu vou levantar esse aqui amarelinho, tá certo? E vocês vão me ajudar. Se tiver errado aquilo que está sendo falado, a gente vai levantar essa carinha braba, tá certo? Porque tá errado. Vamos lá? Painel solar só tem de um tipo? A gente curte isso? A gente gosta ou não? Isso é falso. O que vocês acham? É falso, não é. A gente não fica bravo. Não, essa informação está errada. Painel solar, acabamos de conversar sobre isso. Temos placas fotovoltaicas e placas térmicas, certo? Próxima. Fontes de energia são renováveis quando são limpas e podem ser reutilizáveis? A gente gosta dessa ou a gente não gosta? Vamos lá?
Ixi, tô dando dica, não pode. Ah, sim! Essa tá certo. Fontes de energia são renováveis quando são limpas, ou seja, são menos poluentes e podem ser reutilizadas. De alguma forma, elas retornam para o meio ambiente. Ok? Vamos para a próxima. Biomassa é matéria orgânica dos resíduos usados para a produção de energia. Isso é verdadeiro ou isso é falso, gente? Sim, é verdadeiro. A biomassa é a matéria orgânica dos resíduos utilizados para a produção de energia. Nós podemos usar qualquer tipo de resíduo. Pode ser restos de plantas, restos de animais que morreram ou excrementos. E vamos para a nossa última questão. Petróleo é um combustível fóssil. Sim ou não? É verdade ou falso? O que é um combustível fóssil? Vocês lembram do vídeo? É verdadeiro. Essa a gente curte, tá? Sim, petróleo é um combustível fóssil porque ele foi feito há milhões de anos de restos de animais e plantas que morreram. Tá bom? Agora a gente vai assistir a um vídeo sobre consciência coletiva. Prestem bastante atenção. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia. Então, vamos ao que aprendemos hoje? Então, vamos ao que aprendemos hoje. Vamos lá, ó, eu fiz 2 quadros aqui, observem. Aqui a gente vai colocar fontes renováveis de energia. E desse lado, as não renováveis, ok? Eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês têm que dizer para mim se é renovável ou não renovável, ok? Então vamos à primeira. Ixi, olha só esse símbolo. O que será que está saindo ali? É renovável ou não renovável, gente? É não renovável. Esse daqui está falando da energia nuclear, ó. Este símbolo assim, ó, quando você vê, está falando da energia nuclear, tá bom? Vamos pro próximo? Olha só. Ai, olha que lindo. E esse aqui, é renovável ou não renovável, pessoal? O que vocês acham? É renovável, é uma usina hidrelétrica. Vamos colocar aqui do ladinho do renovável, certo? Vamos pro próximo? Aqui nós temos os cataventos gigantes. O que eles fazem? A energia eólica, ela é renovável ou não renovável? Ela é renovável. Quem acertou? É renovável. E nós temos a última. O que será que é? Olha só, as placas fotovoltaicas. Elas são renováveis ou não renováveis? Elas são renováveis. Quem acertou?
Muito bem. Isso, a nossa aula de hoje foi essa, tá certo? Fiquem bem e até a próxima aula.